Veja nesse vídeo tudo o que você precisa saber sobre a pequena e poderosa Sony A6500. Eu sou João Vitor Ferian da Black Horse Filmes e esse é o nosso primeiro review de câmera, um review detalhado e sincero. Aqui a gente não quer falar apenas das coisas básicas de um equipamento. Eu quero me aprofundar em pontos positivos e negativos, detalhes técnicos e importantes, comparação com outros modelos no mercado e valores. É importante ressaltar aqui que eu vou dar mais ênfase nos recursos de gravação de vídeo do equipamento. As câmeras mirrorless da Sony revolucionaram o mercado audiovisual, que era dominado até então pela poderosa Canon com suas DSLRs. Acontece que em 2014 a Sony chegou com tudo, apresentando novas câmeras com uma qualidade de imagem superior às câmeras da Canon, vários recursos importantes para a gravação de vídeo, novas tecnologias e o mais importante, valores mais acessíveis se comparado com os modelos de câmera da Canon que não apresentavam esses novos recursos. A Sony A6500 foi lançada no final de 2016, apenas alguns meses depois da sua primeira versão, a Sony A6300. Vamos começar falando um pouquinho sobre a estrutura da câmera. Por ser uma mirrorless, ela é uma câmera mais compacta e leve do que as DSLRs, já que elas não têm aquela estrutura interna de espelhos. Então ela não possui um visor óptico, apenas um visor digital. A maior parte do seu corpo é construída em liga de magnésio, que torna ela resistente à poeira e a alguns respingos de água. Ela tem uma empunhadura um pouco melhor do que a 7S e a 6300, dando mais conforto na operação. O sensor dela é um sensor APS-C, ou seja, é um sensor cropado com um fator de corte de 1.6, o que significa que se você colocar aqui uma lente de 50mm, ela vai ter um enquadramento equivalente ao de uma lente de 80mm. Uma grande novidade positiva desse modelo é que ela possui um estabilizador interno no sensor, que a 6300 não tinha. É um estabilizador de 3 eixos que faz muita diferença nas gravações, principalmente se você estiver usando uma lente mais longa. Ele suaviza bastante os movimentos e as trepidações de câmera, mas isso não significa que essa função substitui um Steadicam ou um gimbal, mas ajuda a conseguir resultados mais estabilizados. Na hora de configurar o seu estabilizador do sensor, tome cuidado com a escolha correta da objetiva que você está usando. Se você escolher um tamanho exagerado, por exemplo, se você estiver usando uma 50mm e colocar um estabilizador para funcionar como se estivesse usando uma 1000mm, a sua imagem pode ficar desse jeito aqui. Junto com o visor digital tem um sensor de proximidade. Então quando você aproxima o rosto da câmera, a imagem automaticamente é desativada do display e fica visível apenas do viewfinder. Isso ajuda bastante em uma gravação externa com muita claridade refletindo sobre o seu display. Também é possível desabilitar esse sensor. Seu display de 3 polegadas é bom, tem uma qualidade legal, uma variação de ângulo bacana, porém limitada. A tela não vira para frente e isso é bem ruim porque dificulta a vida dos vloggers e outros profissionais que precisam se gravar sozinhos. A Canon tem muitos modelos de câmera com display que vira para frente, para trás, para cima, para baixo e funciona muito bem. Outra novidade comparado com a 6300 é que agora ela é touchscreen, mas é um touchscreen bem diferente de outros modelos de câmera com essa tecnologia. O touchscreen funciona apenas para o controle de autofoco da câmera. Navegar pelo menu, mudar configurações, alterar a abertura, ISO, etc. Nada disso é possível pelo toque na tela. Quem já usou uma Canon 70D, 80D ou uma Rebel T5i sabe como o touchscreen pode ser muito prático durante o trabalho, mas infelizmente não temos essa função ainda na Sony. E sobre o autofoco para vídeo, isso sim é um ponto bem legal desse modelo. A maioria deve saber que, diferentemente da fotografia, é muito comum a gente usar foco manual em vídeo, e são poucos os modelos de câmera que têm um autofoco bem eficiente para vídeo. Pois bem, a 6500 tem um autofoco bem legal, com detector facial e transição suave de foco. Mas para isso funcionar bem é importante você usar lentes da Sony, que infelizmente são mais caras do que lentes da Canon e da Nikon. Se você já possui um bom kit de lentes de outra marca e está pensando em migrar para a Sony, você pode manter esse kit e usar ela na Sony com um adaptador. São muito recomendados, porém até mesmo o melhor adaptador do mercado, como o Metabonis, vai comprometer essa função de autofoco, fazendo com que ela não funcione de maneira adequada. Na lateral da câmera temos uma saída micro HDMI para você ligar no monitor externo, uma saída micro USB que você pode usar para conectar sua câmera no computador, em um carregador externo ou até mesmo na tomada usando um adaptador de celular. Com ela conectada na tomada você não se preocupa com a duração da bateria. E, caso você precise, quando ela estiver conectada na tomada e desligada, ela se torna um carregador de bateria. Ela também tem uma entrada de microfone P2 com alimentação Phantom Power. Um ponto negativo aqui é que, diferente da 7S e a 7S2, a Sony A6300 e a 6500 não possuem saída para fone de ouvido. E essa saída para fone de ouvido é muito importante para você monitorar o áudio que você está captando se você tiver um microfone conectado na câmera.
Ela tem 3 botões customizáveis, o C1, C2 e C3, 2 ficam na parte de cima e 1 fica na parte de baixo. Ela é alimentada por uma bateria NP-FW50 que dura aproximadamente 100 minutos com a câmera ligada. Isso pode variar de acordo com as funções ativas na câmera, mas de fato as baterias das mirrorless duram bem menos do que as baterias das DSLRs. Essas câmeras mirrorless precisam de um pouco mais de cuidado na hora de realizar a troca de lentes. Já que ela não tem estrutura de espelho e um obturador físico, o sensor fica exposto o tempo todo. E a hora que você tirar a lente, qualquer umidade, poeira pode entrar e atingir diretamente o sensor. Ela grava vídeos em 4K internamente de até 30 frames por segundo. E na resolução Full HD, ela pode gravar em até 120 frames por segundo. Isso significa que você pode usar slow motion com até 1/4 da velocidade original do vídeo. Ela fotografa imagens de até 24.2 megapixels, uma excelente vantagem comparado com a 7S 1 e 2, que só fotografa imagens de até 12 megapixels. Agora um combo de coisas excelentes dessa câmera e de outras mirrorless da Sony, e que na minha opinião são as grandes vantagens com relação às DSLR da Canon. Então vamos lá, limite de tempo de gravação. O limite de tempo de gravação da 6500 é de 30 minutos, tanto em Full HD em 120 frames quanto em 4K. Hoje em dia, o limite de tempo de gravação não chega a ser um fator problemático. Claro que depende do tipo de trabalho que você faz, mas vários profissionais aprenderam a se virar quando usavam alguns modelos mais antigos da Canon, que gravavam entre 12 a 15 minutos. As únicas mirrorless, por enquanto, que não possuem esse limite de tempo de gravação são as câmeras GH4 e GH5 da Panasonic. Zoom digital para ajuste de foco durante a filmagem. Quem grava vídeo sabe da importância desse zoom digital para o ajuste de foco mais preciso. O problema das câmeras da Canon é que não era possível aplicar esse zoom digital enquanto a câmera está gravando, o que complicava a correção de foco se você estivesse gravando alguma coisa que você não poderia interromper. Funções de Focus Picking e Zebra. A função de Zebra destaca no visor as áreas que estão superexpostas, ou seja, os brancos estourados na imagem. Você também pode controlar a intensidade dessa zebra. A função de Focus Picking mostra marcadores coloridos na imagem, destacando onde está o foco. É uma função excelente para ajustes rápidos e passagem de foco. Picture Profile. A Sony possui várias pré-definições de contraste, saturação, nitidez e curva de brilho gama, que é conhecida como S-Log. Essas pré-definições são chamadas de Picture Profile e podem deixar a sua imagem flat, ou seja, uma imagem menos saturada e com pouco contraste, que resulta em um alcance dinâmico maior entre as áreas claras e áreas escuras da imagem, além também de manter mais informações de cor na imagem bruta, gerando um excelente material para ser colorizado em pós-produção. A imagem flat pode parecer um pouco desinteressante para quem está lidando com esse tipo de material pela primeira vez, mas lembre-se que essa é uma imagem bruta e não uma imagem finalizada, ela ainda precisa ser trabalhada na pós-produção. E a melhor imagem bruta é uma imagem bem neutra, sem tendências de cor. A 6500 possui dois tipos de S-Log, o S-Log 2 e o S-Log 3. Eu particularmente, por enquanto, prefiro usar o S-Log 2, porque eu achei que o S-Log 3 apresenta bastante ruído nas áreas escuras da imagem. Um detalhe importante é que se você estiver usando qualquer um dos S-Log, o valor de ISO mínimo da câmera vai se tornar 800. Se isso for um problema para você, caso você vá gravar numa cena externa, recomendo que você use um filtro ND. Se você não conhece muito sobre filtros ND ou qualquer outro tipo de filtro, recomendo que você assista o nosso outro tutorial que explica tudo sobre filtros. Eu achei o nível de ruído da 6500 muito bom. Com um valor de ISO em 10.000, o nível de ruído foi aceitável até. Uma característica que eu gosto bastante dos ruídos da mirrorless da Sony é que eles são mais monocromáticos, gerando uma textura até interessante dependendo do trabalho que você estiver fazendo. As câmeras mirrorless da Sony possuem alguns aplicativos interessantes, como conectar um smartphone para usar como controle remoto da câmera com um preview de imagem. Ali você pode realizar algumas configurações, tirar fotos ou colocar a câmera para gravar. O preview tem um pouco de latência, mas pelo menos já serve como referência de enquadramento. Tem também o aplicativo de timelapse, que é bem inteligente e pode calcular tudo o que você precisa para fazer um timelapse sem precisar de um intervalômetro externo. E agora, na minha opinião, o ponto mais forte da Sony e o seu grande diferencial: compressão de vídeo em XAVCS. Mas o que é XAVCS, mano? Calma, vamos lá com calma. As mirrorless da Sony podem optar por esse tipo de compressão XAVCS, que apresenta uma perda muito menor comparada com a compressão em H264 das DSLRs. É uma compressão 10 bits 422. Isso significa muito mais nitidez, muito mais informações de cores e muito mais informações de luminância. A nível de comparação, o H264 das DSLRs tem uma compressão em 8 bits.
Isso significa 256 tons possíveis de cores e luminância. A compressão 10 bits do XAVCS possibilita 1024 tons possíveis de cores e luminância. É uma diferença bem grande e a gente pode perceber isso na imagem. É importante ressaltar aqui que para você gravar nesse formato você vai precisar de um cartão SDXC, ou seja, um cartão de no mínimo 64 GB. Agora, algumas coisinhas que eu não gostei dessa câmera. Primeiro, aquela questão do fone de ouvido que não tem saída, que eu acho isso bem chato. O display que não vira pra frente também. Uma coisa bem ruim que eu percebi nela quando gravo em 4K é o excesso de rolling shutter. Compara só essas imagens. Uma está em Full HD e outra está em 4K. O efeito de rolling shutter é muito maior quando a gente grava em 4K. Eu já acho que isso prejudica um pouco quando você precisa gravar alguma imagem em movimento ou quando a câmera faz um movimento mais rápido. Eu espero mesmo que a Sony corrija esse problema em breve. Quem sabe alguma atualização aí, né? Por que não? O touchscreen, que é apenas para autofoco, poderia ser para tudo, né? O cartão de memória fica junto com a bateria aqui embaixo, ao invés de ficar na lateral, como a 7S. Isso atrapalha um pouco quando você estiver usando um tripé, dependendo como for a sua conexão ali. Você vai ter que ficar tirando o plate do tripé para poder acessar o cartão. O menu dela é gigantesco, com muitas abas e muitas informações misturadas. Fica um pouco confuso quando você precisa achar alguma coisa meio rápido ali, você perde um tempinho. E eu notei também que ela tem muitas funções caseiras que a 7S1 não tinha, por exemplo. E essas funções não são interessantes para quem trabalha com vídeo. Leva um tempo até você se acostumar e se achar nas funções aqui. Uma boa maneira de contornar isso é usando a função FN que tem aqui, que é uma espécie de menu rápido, que você pode acessar as funções que você escolher ali de uma maneira mais direta. É só você personalizar certinho o que você quer que apareça nesse menu rápido. Outra coisa pentelha, que eu não sei porque a Sony faz isso, o botão de REC dela fica aqui na lateral, uma posição bem desconfortável quando você está operando, mas é fácil de resolver usando um dos botões customizáveis que você pode configurar a função de REC aqui em cima. E por último, uma coisa que parece boba, mas já me atrapalhou em uma gravação, é o barulho do suporte das alças. Eu não costumo usar alça nas minhas câmeras de vídeo por vários motivos, e dependendo do movimento que você faz com a câmera na mão ou com a câmera num outro suporte, esse barulhinho aqui te atrapalha bastante. Principalmente se você tiver um microfone conectado na câmera, que vai estar bem próximo dele e vai captar o som dele. Da última vez que eu tive esse problema, eu coloquei uma fitinha crepe nessa alça aqui para parar de ficar balançando. Muita gente reclama do superaquecimento dessa câmera quando ela grava em 4K principalmente, mas basta realizar a atualização do firmware da câmera que esse problema já foi corrigido. Só falta agora corrigir aquele rolling shutter do 4K. Resumindo, a 6500 é uma ótima câmera com excelente custo-benefício. Atualmente o corpo dessa câmera está custando $1.400. É um valor bem interessante se você comparar com algumas câmeras da Canon que tem um valor parecido, mas não tem tantos recursos assim para vídeo como a 6500 tem. Eu sinceramente recomendo essa câmera, eu uso ela em vários trabalhos. Atualmente eu não estou conseguindo voltar a gravar com DSLR. Se algum trabalho tiver duas câmeras, eu prefiro que as duas câmeras sejam Sony do que ter uma DSLR da Canon e uma Sony junto. Eu acho até que as duas imagens não combinam bem, porque tem uma diferença grande de nitidez, de cores. Eu tenho certeza que essa câmera vai te atender muito bem e por bastante tempo. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse review detalhado e sincero da 6500. Se inscreva no canal e deixe aquele like, que isso ajuda muito o canal a crescer e que a gente consiga continuar trazendo informações para vocês. Dúvidas, sugestões, opiniões, deixe no campo dos comentários. Em breve lançaremos aqui mais reviews detalhados e sinceros como esse. Beleza? Até o próximo vídeo.